E aí, estudante, vai encarar no próximo domingo a prova do Enem de Natureza e Matemática. Então, eu tenho para você aqui uma orientação sobre como melhorar a tua revisão e daí favorecer o teu desempenho para essas provas. Olha só, meu nome é Thiago Benedetti, agradeço você, né, te dou as boas-vindas por estar aqui comigo acompanhando esse vídeo e estou passando aqui para te fazer uma orientação rápida sobre a tua revisão. Essa semana agora é uma semana crítica. Você já fez a tua prova do primeiro dia do Enem, você já escreveu sua redação, já fez ali sua prova de linguagens e de humanas. E agora você tem pela frente a prova de natureza e matemática, e você tem essa semana agora restante para fazer um último estágio de preparação, né, aquele reforço, resgatar aqueles conteúdos e fazer aquela revisão direcionada estritamente para o segundo dia. E nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer isso de uma forma um pouco diferente, mas também de forma mais impactante, usando como premissa a condição do esforço. Vamos pensar assim: lá na academia, quando a gente pensa em musculação, você já deve ter ouvido falar de uma coisa do tipo no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho. Aquela história, né, de se não esmagar, não cresce, se não forçar, não cresce. Então, para academia, para crescimento de músculo, a gente tem que sofrer um pouquinho para fazer o músculo crescer, né? Isso a gente vê como uma condição fisiológica. E na aprendizagem não é tão diferente assim. Quando a gente pensa em revisão, a revisão ela tem que gerar esforço. Então, seguindo essa premissa do no pain, no gain, vamos fazer aqui um esquema de revisão que a gente vai dizer que quanto maior o esforço, maior é a aprendizagem. Então, aquela revisão que você faz de boinha, sem fazer esforço nenhum, né, lendo e relendo conteúdo, ou então fazendo questões, mas assim, 100% focado numa única coisa, isso tem lá um resultado. Mas, considerando algumas premissas de aprendizagem, a gente pode melhorar esse processo de revisão, adicionando camadas de esforço e camadas de mesclagem de conteúdo. Então, para fazer uma revisão legal para o segundo dia do Enem, pensando que você tem que estudar matemática, biologia, física e química, como que você faria uma revisão? A revisão tradicional de todo mundo funciona como, geralmente, né? As pessoas revisam, sei lá, 2 horas de matemática, aí revisa 2 horas de biologia, aí revisa 2 horas de química, e aí vai indo, né? As pessoas gostam de fazer o quê? De fazer um esforço focado num único ponto. E alguns estudos na área de aprendizagem demonstram que quando a gente pensa em performance humana, em desempenho em provas, não é bem assim que funciona. Às vezes, fazer uma coisa focada pode dar um resultado, mas fazer um trabalho mesclado, misturando algumas coisas, dá um resultado melhor ainda. Então, vai aqui a minha sugestão para você. Quando você estiver fazendo qualquer revisão nessa semana, se preparando para matemática e natureza, você vai fazer algo mais ou menos assim. Você vai primeiro, né, fazer revisão prática, o que significa que você vai resolver questões de Enem ou de bancas que te ajudem a estudar para Enem. E aí você vai, depois de fazer questões, fazer a revisão teórica. Revisão teórica é o quê? É você pegar aquela questão e, em cima da questão que você fez, você buscar dúvidas, palavras, terminologias, verificar teus erros, trabalhar com as lacunas de aprendizagem. Então, você sempre faz o quê? Uma questão primeiro, para fomentar a evocação da sua memória, para trabalhar com esforço, trabalhar com aquela coisa de buscar lá de dentro, sem nenhuma consulta, algum conteúdo. Isso a gente chama de evocação, né? Então, fazer a revisão prática, resolvendo questões sem consulta de nada, né? Só você e teu cérebro, isso força o que a gente chama de evocação. Aí depois você vai lá e corrige a questão ou ajusta a teoria a partir da questão, tá? Então, primeiro você faz a revisão prática e depois a revisão teórica. Aí, beleza, isso eu acho que todo mundo está fazendo. Agora, a questão que eu quero te passar aqui, na estratégia, é o arranjo que você vai fazer. Então, considerando que é sempre assim, revisão prática e depois revisão teórica, o que você vai fazer? Ao invés de revisar só matemática, ou só biologia, ou só química, ou só física, você vai mesclar. Fazendo o quê? Você vai fazer 5 questões de biologia, por exemplo. Aí, assim que você fizer 5 questões de biologia, você vai escolher essas 5 questões, claro, baseado numa única área. Então, eu vou pegar e vou fazer 5 questões de biologia sobre ecologia. Beleza. Aí fiz 5 questões de biologia sobre ecologia, e aí fiz a correção, fiz a revisão teórica. Fechou.
Depois de ter feito 5 questões de biologia, aí eu faço o que agora? Eu vou fazer 5 questões de matemática. Sobre o quê? Ah, sobre matemática financeira. Aí vou lá e faço 5 questões de matemática sobre matemática financeira. Aí depois, o que que eu faço? Eu faço 5 questões de química. Aí vou lá e pego alguma coisa de qualquer conteúdo de química relevante para Enem. Eu vou lá e faço 5 questões de química, sempre seguindo a premissa, né? Primeiro a revisão prática e depois a revisão teórica. E aí, na sequência, eu faço de novo mais 5 questões de matemática. E aí, depois de ter feito as de matemática, eu vou lá e faço 5 questões de física. Aí tá, aí terminou física, faço 5 questões de novo de matemática. E aí, repara, eu vou ficar intercalando matemática com natureza. Então, eu faço biologia e matemática, química e matemática, física e matemática. Depois, de novo, biologia e matemática. E aí eu vou intercalando de 5 em 5 questões, eu vou sempre intercalando e mesclando as disciplinas. Qual é o objetivo disso? Quando você faz esse esforço de intercalação, onde você mescla as disciplinas, você cria no teu cérebro uma condição de maior esforço, onde você tem ali, né, uma saída daquele ponto focal. Se você estuda uma hora de matemática, ou se você, no caso, revisa uma hora de matemática, isso tem um impacto. Agora, se você pega a matemática e fragmenta, né, digamos que você ia fazer matemática, você ia resolver 20 questões hoje. Só que ao invés de pegar essas 20 questões e fazer de uma vez, se você fragmentar ela em bloquinho de 5 e entre os bloquinhos de matemática você fragmentar com bloquinhos de 5 questões de outras disciplinas, isso cria, né, no teu cérebro, no teu processo de resgate, de revisão, de consolidação e de aprendizagem, isso cria uma melhor condição. Isso gera, claro, mais esforço, você vai ficar mais cansado, mas isso gera mais aprendizagem. Então lembra, quanto mais esforço, mais aprendizagem. Você obriga teu cérebro a pensar e conectar melhor, certo? Então, qual é a premissa da revisão mesclada? É você fazer bloquinhos. Então, ao invés de fazer 20 questões de biologia e depois 20 questões de química, e daí 20 questões de física, e daí 20 questões de matemática, você fragmenta isso em bloquinhos. Então você pega essas 20 questões de biologia que você vai fazer e divide em bloquinhos de 5. Pega as 20 questões de matemática que você vai fazer e divide em bloquinhos de 5. E aí você vai intercalando um bloquinho de biologia com um de matemática, um de física com outro de matemática. E por que que matemática fica repetindo mais do que as outras? Porque no Enem você tem uma prova inteira só para matemática. Então você tem que olhar para isso, certo? Ah, eu não quero fazer com matemática desse jeito. Então tudo bem. Você faz a tua revisão mesclada usando quem? Só as matérias, só as disciplinas de natureza. Então você vai lá e faz 5 questões de biologia, 5 de química, 5 de física. Aí depois, mais 5 de biologia, 5 de química e 5 de física. E cada vez que você escolher um bloquinho desses, escolha junto uma área. Então, se eu vou fazer, por exemplo, 5 bloquinhos ou vários bloquinhos de biologia, então no primeiro bloco de biologia, eu vou, sei lá, fazer questões sobre ciclos biogeoquímicos. Aí as outras 5 questões no próximo bloco, daqui a algum tempo, né, depois de passar por química e física, vai ser sobre evolução, sobre, sei lá, darwinismo. Aí depois eu vou lá e faço, faço química e física, aí volto para biologia. Quando eu fizer biologia de novo, aí eu vou lá e faço minhas 5 questões agora sobre citologia, e assim vai indo. Então eu vou mesclando e setorizando conteúdos. O que que eu não posso fazer também? Eu não posso pegar, pode, né? Mas não deveria. Você não deveria pegar, por exemplo, vou fazer um bloquinho aqui de 5 questões de ciclos biogeoquímicos, aí depois eu vou lá, faço faço o bloquinho de 5 questões de física e química, e quando eu voltar para a biologia, eu continuo fazendo os ciclos biogeoquímicos. Aí você já está perdendo, né, em amplitude. Já que o objetivo é revisar muito conteúdo e resgatar muito conteúdo em pouco tempo, pensando que a tua prova já é domingo, então nesse caso é interessante você fazer o quê? Para cada bloco, uma área, para cada bloco, uma pauta, né? Porque assim você consegue também fazer uma revisão de maior amplitude, certo? E da mesma forma, seguindo a mesma premissa de mistura, por mais que você diga assim, nossa, mas eu tenho 30 questões de ciclos biogeoquímicos para resolver, e aí eu queria fazer as 30 hoje. Não. Se você puder, você faz, por exemplo, nessas 30, nesses bloquinhos todos que você vai fazer hoje, você pega ali algumas questões de ciclos biogeoquímicos. E aí você deixa passar um dia e no outro dia, né, ou amanhã mesmo, você vai lá e faz mais algumas dessas questões de ciclos biogeoquímicos. Então, esses conteúdos que você tem certeza que vão cair na tua prova, né, como os conteúdos de ecologia, que são sempre
frequentes, você não precisa matar eles todos num dia só. Se você tiver uma lista com 40 questões de impactos ambientais, faz 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois e 10 depois. Fazer o estudo distribuído é também uma forma de favorecer a tua aprendizagem, certo? Diversos estudos na área da aprendizagem também apontam para isso. Então, essa proposta que eu estou te fazendo aqui de revisão envolve isso, envolve você fazer uma mesclagem e uma distribuição, certo? Então, se você tem 40 questões sobre impactos ambientais para resolver, você vai fazer, sei lá, talvez umas 10 hoje. Você faz um bloquinho de 5 aqui de biologia, aí resolve, né, questões de impacto ambiental, aí você faz química, física, biologia de novo. Nessa segunda rodada de biologia, de repente você faz, sei lá, citologia. E aí você vai fazendo os teus bloquinhos e bloquinhos e bloquinhos, e lá pelas tantas você faz mais algumas de impacto ambiental. Fechou? Fechou. Aí, amanhã, você volta a falar de impactos ambientais se você achar que é pertinente. O importante é misturar, então, bloquinhos com bloquinhos, e a outra coisa importante é você distribuir. Conteúdos grandes você deve distribuir, tá? Isso favorece aquilo que a gente vai chamar de acomodação, a consolidação e a reconsolidação da sua aprendizagem, tá bom? Eu sei que tem pouco tempo, eu sei que eu estou falando isso com você hoje na terça-feira, já é metade da manhã. Mas se você fizer isso até sexta-feira, eu tenho certeza que você consegue pegar em amplitude muito conteúdo e você vai dar conta também de conectar ainda mais esse conteúdo que você está revisando e revisitando durante esse processo de preparo para a tua prova de domingo, tá bom? Então fica como sugestão, tá? Se você curtiu, se você acha que isso faz sentido, deixa um comentário e espalha isso para os seus colegas que também são estudantes e que precisam de um macete ou outro para melhorar a rotina de estudo que eles têm, né, para essa semana final, de reta final de preparação para o Enem 2022, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal para me acompanhar para mais dicas, mais orientações e mais instruções para melhorar a sua vida de estudante. Obrigado pela sua atenção e estou aqui na torcida para você. Desejo para você uma boa prova nesse domingo. Vai com tudo, vai com força. Até mais.